Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar sobre ChatGPT e Dashboard, isso mesmo. Um dos nossos alunos perguntou, professor, como que eu poderia utilizar o ChatGPT para fazer um dashboard no Excel? Bom, eu vou mostrar para vocês como que a ferramenta pode te ajudar sim a ter ideias para você desenvolver o teu dashboard. Vamos entender isso na prática? Planilha na tela. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre ChatGPT e Dashboard. A gente vai mostrar para vocês a usabilidade prática do ChatGPT. Para quem nunca viu, por exemplo, como criar o Dashboard e às vezes tem as dúvidas, né, de como colocar, por exemplo, os indicadores. Quais indicadores vai fazer? Como fazer uma tabela dinâmica? Como que eu posso montar esse meu Dashboard? Enfim, é este o assunto de hoje. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Isso que você vai aprender é apenas algumas dicas do uso do ChatGPT e Dashboard. Agora, você quer dominar o Excel? Quer criar novas oportunidades? Faz o seguinte, clica no link que está no primeiro comentário ou no link que está na descrição do vídeo, www.cursodeexcelonline.com, e converse com a nossa equipe no atendimento. E faz uma perguntinha lá, tem cupom hoje? Porque pode ser que haja um cupom para você que está acompanhando esse trabalho que a gente está trazendo aqui. É a primeira vez que está no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Vamos pegar aqui a nossa tabela base, uma tabela de exemplo que a gente tem aqui para trabalhar esse conteúdo, tá? Temos aqui uma tabela de vendas, onde a gente tem aqui as vendas com as informações da data, o cliente, o vendedor, o valor de venda e a situação, se foi expirada a venda, se ela está pendente, se foi concluída, enfim, tá? E aí, por exemplo, a pessoa recebeu a missão do chefe, ó, você tem essa tabela de vendas, me cria as análises desses dados. Aí você está lá no emprego, pelo primeiro dia você fica pensando, puxa, como que eu vou resolver essa situação, né? Nossa, eu não sei como eu vou fazer isso. Enfim, para quem está começando no Excel e está começando a lidar, né, com análise de dados, vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas o ChatGPT pode te ajudar nisso. Você vai falar, poxa, o ChatGPT pode ajudar? Mas como assim? Simples. Vamos abrir aqui o ChatGPT aqui, ó. Vou abrir aqui a ferramenta, tá? Aqui eu tenho uma pergunta que eu coloquei, eu acho, ontem, né, ó, que a gente fez, né, num dos vídeos que a gente trouxe aqui no canal, e agora a gente está criando novos vídeos para vocês. E olha que bacana, eu vou fazer uma pergunta aqui para o ChatGPT assim, ó. Eu tenho uma tabela de vendas no Excel com os campos ID, vendedor, data, valor, cliente e situação. Você pode me dar sugestões de análises para essa tabela ou para esses dados? Vamos ver, ó. Vou fazer a pergunta. Olha o que ele está fazendo. O ChatGPT, ele pegou as informações que eu passei a ele e ele está me dando sugestões de análise que eu posso fazer. Você vai falar, o que, professor? A ferramenta está fazendo isso. E ó, e vai falando, ó. Deu 10 sugestões, gente, tá? E aí depois você pode começar a ler, né? Então, por exemplo, aqui, vamos ler a primeira? Análise de vendas por vendedor. Ó, calcule o total de vendas feito por cada vendedor. Calcule a média de vendas por vendedor. Identifique o vendedor com o maior número de vendas ou maior valor de vendas. Você fala, caramba, cara, ele já está me dando já sugestões, isso mesmo. Ele te dá essas sugestões e se você já tem conhecimento no Excel, por exemplo, com a tabela dinâmica, você já vai conseguir fazer. Mas, professor, eu não tenho um pouco de dificuldade, eu não consigo ainda fazer uma tabela dinâmica. Bom, vamos fazer o seguinte então. Eu vou voltar lá, ó, no nosso arquivo, ok? E vou te ensinar a fazer a tabela dinâmica. Então olha só, estamos aqui com ela bonitinha. Eu vou lá no inserir, tabela dinâmica, tabela intervalo. E vou jogar numa nova planilha. Tudo bem? Ele me sugeriu fazer uma análise dos vendedores, saber o total de faturamento pelos vendedores. Se eu pegar o vendedor e colocar na linha, eu tenho aqui os vendedores. Se eu pegar o valor e colocar em valores, ele vai me dar um total, um valor. Vale lembrar que esse valor, ele se baseia em algumas situações. Então, por exemplo,
Se eu pegar a situação e colocar em colunas, ele vai desmembrar quanto que foi concluído, quanto que foi expirado e quanto está pendente. Olha só. Nossa, professor, então daqueles 313 mil, apenas 65.250 foram concluídos. O resto ou expirou ou ainda está em status de pendente, aguardando algum pagamento, aguardando alguma informação para dar sequência naquela venda. Bacana, né? Você viu como, por exemplo, só conhecendo um pouquinho de Excel, você já conseguiu fazer aquilo que ele te sugeriu? Olha a outra sugestão que ele tem lá, ó. Calcule a média de vendas por vendedor. Então quer dizer o seguinte, vamos fazer a suposição que eu vou colocar a situação como um elemento de filtro. E vou mudar aqui, ó, para concluído, ok? Só os concluídos. Eu vou selecionar isso, eu vou copiar e vou colar aqui ao lado. Ó. Eu fiz uma cópia da tabela, tá? Aqui no campo soma de valor, pessoal, que a gente tem, ó, deixa eu pegar aqui um dos valores, ó. Eu posso clicar com o botão direito e eu tenho aqui, ó, resumir valores por média. Acabou de calcular o valor médio de vendas por cada um dos vendedores. Bom, tá vendo como o conhecimento com a tabela dinâmica pode te ajudar? E isso que eu estou fazendo apenas essas análises que ele me sugeriu. Ó. Identifique o vendedor com maior número de vendas ou maior valor de vendas. Né? Vale lembrar que maior valor de vendas é diferente da maior quantidade de vendas. Ok? Então, o maior vendedor aqui, ó, se eu pegar essa tabela, eu vou vir aqui, ó, mais opções de classificação. Eu posso colocar aqui, ó, decrescente por soma de valor. Vou dar OK, ó. O maior vendedor, ó, com vendas concluídas foi quem? A Vanessa Prates. Olha só. Viu como, por exemplo, o conhecimento na tabela dinâmica me ajuda a desenvolver essas análises? Só que assim, você vai pensar, puxa, eu não conheço nada de tabela dinâmica. Eu acabei de mostrar para você como fazer a tabela dinâmica e como que você pode manipular, né? Além do que você viu que o ChatGPT te deu ali 3 sugestões, as 3 sugestões a gente acabou de fazer aqui nessa análise dos dados, para você entregar a resposta que teu chefe quer, ok? Mas você fica pensando, puxa, mas como que eu vou fazer essa parte no dashboard? É isso que a gente vai entender. A primeira etapa do dashboard, pessoal, que a gente está utilizando, é entender quais são as análises que a gente pode elaborar. Ele deu que análise de vendas por vendedor e sugeriu essas 3 análises. Mas ele tem outras aqui, ó. Você precisa fazer todas para colocar? Não. Você vai colocar aquilo que for de grande valia, aquilo que for importante. Por exemplo, análise dos clientes. Calcule o total de vendas para cada cliente. Identifique os clientes que mais contribuem para as vendas. Analise a retenção de clientes ao longo do tempo. Então, quer dizer, eu vou fazer tudo? Não, posso fazer alguns. Olha só, análise de situação de vendas. Visualize a distribuição das situações por meio de um gráfico de pizza ou de barras. Compare as médias de valor de vendas para cada situação. Olha só que bacana. A gente tem outras análises aqui que ele sugere. Eu vou fazer todas não. Mas pelo menos você que não conhece, você pode fazer a pergunta para o ChatGPT, que ele vai te sugerir essas análises, esses indicadores ali para você trabalhar. Tudo bem? Vamos voltar lá para a tabelinha, né? Ó. Então você viu que eu tenho uma tabela, em seguida fizemos aqui, ó, 2 tabelas dinâmicas e você fica pensando, poxa, bacana, mas eu não sei fazer uma tabela dinâmica. Vamos mudar agora aqui, ó, o prompt, né? Ó, vamos fazer uma nova pergunta. Olha só, com base na tabela de vendas feita no Excel com os campos ID, vendedor, data, cliente, valor, situação, como eu posso criar uma tabela dinâmica? Ele vai começar a falar, ó, selecione a tabela de vendas, ele vai lá, ó, inserir a tabela de vendas. Ele está falando para a gente o passo a passo que eu acabei de te ensinar. Olha só, você vai pensar, nossa, eu não acredito que ele fez. Ele acabou de dizer isso. Se você parar aqui para ler, né, ó, ele vai falar lá, ó, selecione a tabela de dados, inserir a tabela dinâmica, selecione a fonte de dados, escolha onde você vai colocar a tabela dinâmica, configurar a tabela, arrastar para os campos, né, da tabela dinâmica e depois você vai personalizando ela.
e ainda você pode usar a opção de atualização. Então viu que ele até ensina você a fazer a tabela dinâmica? Então se você ler, você vai depois trabalhar em cima do Excel para fazer essa opção. Mas se você tiver essa dificuldade da leitura, é muito importante você saber onde está o recurso para saber aonde você vai aplicar lá, ok? Vamos voltar agora lá na nossa tabela, né, que você está vendo aí que pô, a ferramenta ajuda pra caramba, né, gente? E aí a gente tem aqui, ó, algumas situações. Como que a gente poderia, por exemplo, criar esse dashboard, né? Então, por exemplo, vou pegar essa tabela aqui, ó, e vou fazer um gráfico. Vou fazer um gráfico aqui, ó, ok? Mas esse gráfico, vou mudar o campo, o modo dele. Vamos pegar o design dele, alterar tipo de gráfico, vou fazer um gráfico de barras, tá bom? Um gráfico de barras. Vamos tirar as informações aqui, vamos tirar aqui, ó, na total vou tirar, ok, ó. Análise de vendas concluídas, ok? Vamos ocultar os botõezinhos aqui, ó. Gráfico dinâmico, botão de campo, ó, vou ocultar tudo, ok, ó. Adicionar um rótulo de dados, prontinho. Vamos pegar aqui também, ó, coluna B, Ctrl 1, eu vou passar para o formato de moeda, tá bom? Só para deixar no formato monetário aqui. Vou dar um Ctrl X no gráfico, vou lá para uma outra planilha e vou colocar ele aqui, ó. Análise de vendas concluídas, tudo bem? Vamos lá pegar de novo, né, ó, aqui essa tabelinha. A gente tem aqui o gráfico de média de vendas. Eu não vou fazer a média de vendas não, tá bom? Eu vou fazer agora um pouquinho diferente. Aqui, ó, a gente vai pegar, tirar o vendedor e vamos colocar o cliente. Aí você vai falar, caramba, professor, tem um monte de cliente, tem um monte de cliente. Coluna B, Ctrl 1, eu vou colocar aqui no formato de moeda, tá bom? E aqui, ó, rótulo de linha, ó, filtro de valores, eu quero os 10 primeiros somente, ó, por média de valor. Pronto. Então nós temos aqui, ó, os 10 primeiros clientes, ok, ó, por média de valor, tá? Posso fazer um gráfico? Eu vou selecionar, inserir, ó, e eu vou fazer agora um gráfico, ok, ó. Vou apagar as informações, apagar aqui, olha só, ajustar um pouco melhor. Aí a gente coloca aqui, ó, análise dos 10 principais clientes. Ok, ó? Um botão de campo, ó, vou ocultar, tá bom, ó? Vamos colocar um rótulo de dados. Um rótulo de dados. Uma tabela de dados, não, rótulo de dados. Aí, ó. Vou trazer um pouquinho mais para cá, ó. Vamos pegar dar um Ctrl X, vou lá na nossa planilha e vou colocar mais um gráfico aqui, tá? Vamos pegar de novo lá a nossa planilha 3, ok, ó? Nós temos ali duas análises sendo feitas. Vamos pegar aqui, ó, de novo, ó, copiar a mesma tabela. Vou colocar aqui ao lado. Vamos fechar aqui, ó. O que a gente tem aqui? Situação, fazer uma análise da situação? Vamos fazer uma análise da situação. Vou tirar o valor. Não, vou colocar o valor aqui. Vou tirar o vendedor. E vou colocar a situação aqui. Nós temos agora uma tabela, ó, que compõe os valores de faturamento. Poderia fazer um gráfico, ó, de pizza ou de rosca, tá? Vou mudar aqui o rótulo de dados, eu vou colocar o contexto explicativo. Não preciso disso. Botão de campo também eu vou ocultar tudo. Aí aqui nós temos análise das situações de vendas. Então a gente tem ainda 44% pendente, 21% concluído e 35% que já foi expirado ali, tá? Vou colar aqui. Você deve pensar, poxa, professor, você está montando aí, legal, bacana, mas não tem como, por exemplo, a gente colocar algum item de segmentação, né? Ó, vou colocar essa outra tabela aqui. Vamos mudar aqui essa tabela dinâmica, fechar aqui, ó. Nós temos a informação de data,
Olha só, se eu colocar a data aqui, ó, ele já vai fazer o agrupamento pelos meses, ó. Olha que bacana. E o que é interessante das versões mais recentes do Excel, eu poderia, ó, remover o agrupamento do dia e da data e manter somente o mês, maio, junho, julho e agosto, ó. Ok? E aí também fazer um outro gráfico. Vamos fazer um outro gráfico de colunas, ok? Ó. Fazer umas configuraçõezinhas aqui. Botão de campo, vou ocultar tudo. Ctrl X, vou lá, ó, na nossa planilha e vou colar aqui. Então eu usei o ChatGPT basicamente para o que você deve pensar, né? Eu usei basicamente o ChatGPT para a gente conseguir ali, ó, trazer uma análise dos dados, tá? Deixa eu ajustar um pouco melhor aqui, ó, em questão de espaço, de distribuição. Nós utilizamos a ferramenta basicamente para trazer a informação de ilustração que a gente precisa. Deixa eu colocar outra aqui. Pode fechar aqui. Trazer esse um pouco mais para cá, ó. Acho que é aqui, ó. Aí a gente fecha. Trazer um pouco mais para cá. Vamos levar esse aqui um pouquinho mais para cá. E esse aqui eu trago um pouco mais para cá. Adiciono um rótulo aqui, ó. Pronto. Aqui, análise de vendas mensais. Pronto. Do período que está em questão, tá? Então, isso que a gente está vendo aqui, que eu acabei de fazer, seria o teu relatório, o teu visual, o teu painel que você vai entregar lá, tá? Eu vou até ocultar aqui, ó, as linhas de grade, barra de forma, olha só. Aumentar um pouco mais o zoom para você ver, ó. Seria isso, tá? Então tem uma análise dos 10 principais clientes, tem uma análise das vendas concluídas, uma análise das vendas mensais, uma análise da situação de venda. Mas vamos fazer a suposição que você quer segmentar. Vamos exibir aqui novamente. Vou mostrar, ó, barra de forma, pronto. E trava ela aqui. Vamos lá. Então você quer segmentar. Vou pegar essa tabela aqui, ó. Vou colocar uma segmentação de dados pelo tipo de situação de venda. Então é o seguinte, ó, se eu mudar para expirado, tem as vendas expiradas. Ok? Essa informação eu poderia conectar com essa outra tabela dinâmica. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá na segmentação, conexão de relatório, eu vou habilitar com a outra tabela dinâmica, porque eu acho que ela é interessante ter essa ligação. Este outro gráfico não me interessa, ó, o gráfico da tabela dinâmica 3, porque aquele ali eu quero saber o que falta em percentual, mas o gráfico da tabela dinâmica 4 sim, ó. Então esse item de segmentação agora, eu vou dar um Ctrl X nele. Opa, que agora meu travou aqui, ó. Deixa eu voltar. Ctrl V, não foi, ó. Vou ter que fazer a segmentação de novo. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Segmentação de dados, vamos colocar aqui a segmentação pela situação. E aí a gente faz a conexão de relatório de novo. Essa tabela e a 4. Tá? Ctrl X. É incrível, olha, ele não removeu de novo. Ó. Ctrl V. Vamos fazer de novo a segmentação. Seria a segmentação de dados. Vamos pegar lá, ó, situação. Ctrl X. Ctrl V. Veio para cá agora, tá? Vamos lá, segmentação, agora eu vou fazer a conexão de relatório. Então eu quero com a tabela de 1, 2 e a 4. E vou dar OK. Então conforme eu clico agora aqui, ó, nós temos a manipulação ocorrendo no painel. Olha que bacana. E é isso que eu acho que assim, é o interessante da gente entender como que funciona a ferramenta. É buscar o funcionamento dela. Vamos encolher aqui, ó. Que eu vou ajustar um pouco melhor aqui nas opções de tela, tá? Eu não vou caprichar tanto no visual não, tá, gente? Que o objetivo, né, era mostrar que o ChatGPT ele pode te sugerir, né, sugestões nessa criação aí do painel de vocês. Deixa eu colocar esse rótulo de dados na extremidade interna,
e mudar a corzinha dele para o branco. Pronto. Olha lá. E aqui esse item eu vou deixar ele aqui neste momento. Deixa eu ver se tem um estilo mais clean aqui. Esse está usando esse azul, queria um cinza, mas vamos ver o cinza aqui. Pronto. Deixa assim, ó. Olha lá. Ó. Conforme a gente clica, automaticamente a gente tem aqui, ó, os resultados sendo demonstrados. Lógico, essa análise de vendas, vou mudar o título, tá? Não é mais como vendas concluídas, mas sim uma análise das vendas com status de concluída. Agora tem uma análise de venda do expirado. Aqui uma análise de venda do pendente. E essas três situações impactam no gráfico de análise dos 10 principais clientes, das vendas mensais, somente. O gráfico de análise de situação de vendas é o que me indica que eu tenho apenas 21% do total de vendas que foram concluídas, 35% expirado e 44% ainda a acertar, que estão em estado de pendente. Mas o que é importante de dizer a você e entender disso daqui da ferramenta? Que o Excel te permite, né, você utilizar sim uma ferramenta de IA, por exemplo, você não conhece nada e ela vai lá e ajuda você. Ela ajuda você a trazer essas análises. Mas uma coisa que eu falo, pessoal, que muitos têm medo, né? Nossa, o ChatGPT vai roubar o emprego. Não vai roubar o emprego, gente. Você vai ter que saber trabalhar com o ChatGPT para você fazer o teu trabalho. Essa que é a verdade. Por exemplo, não precisou de alguém vir aqui colocar a pergunta para ele fazer? Vai precisar de alguém que faça isso. Ele vai, provavelmente ele vai otimizar, sim, o teu trabalho, onde você vai ter que focar em outros desenvolvimentos, em outras análises, em algumas outras tarefas, além do que você já fazia. Porque talvez você vai ganhar em produtividade, vai sobrar tempo. Ou não, né? Pode acontecer o contrário, tá? Então quer dizer o seguinte, você que não conhece nada de análise de dados, tem um pouco de dificuldade, você pode sim usar o ChatGPT para você conseguir ter uma noção, né, de como que você pode fazer isso. E criar sim, né, ó, como a gente fez nesse vídeo, um painel, um relatório, um dashboard, né, que vai ter esse papel, o papel ali de demonstrar os resultados. Deixa eu só acertar esse gráfico aqui, gente, que eu não gostei muito. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado e saiba. Quer aprender mais? Que tal conhecer o nosso curso? O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E lembre-se, converse com a equipe no atendimento, que eles estão lá para ajudar vocês a fazer a sua inscrição. E pergunta, tem cupom hoje? Quem sabe a tua chance de aprender Excel com valor totalmente diferenciado e exclusivo a você. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.